Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que a bênção de Deus e a graça de Deus superabunde sobre a tua vida. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo Panorama do Antigo Testamento, Panorama Bíblico do Antigo Testamento, estudando os históricos e poéticos. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar do livro de Ruth, né? Então hoje nós vamos abordar Ruth, 1º e 2º Samuel. Nós vamos dar uma visão panorâmica, tá bom? Então é sempre importante você, com o seu livro aí, acompanhar, então, quem é o autor, esfera de ação, pessoas-chave do livro, tá bom? Fica conosco aí. Vamos fazer a nossa oração, como nós sempre fazemos, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa aula. Vamos lá? Senhor Deus, eu quero rogar a tua bênção e a tua misericórdia para mais essa aula, ó Deus. Fala conosco, Pai, de maneira que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, que quem ouvir esta aula, Pai, venha a ser alcançado pela tua graça e pelo teu poder. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, indo para o nosso módulo, nós vamos estudar o livro de Ruth, tá? O livro de Ruth, né? Mesmo durante os períodos de crise moral, Deus está à procura de servos fiéis para abençoar. O livro de Ruth é sobre a obra soberana de Deus na vida de seres humanos, né? Essa história admirável fala de uma família de Belém, de Judá, que viveu durante um período de completa confusão e caos e confusão moral. Todavia, a narrativa mostra como a graça de Deus alcançou. Então, nós estudamos aí o livro dos Juízes, né? Você teve a nossa última aula, foi no livro dos Juízes. Agora nós vamos entrar em Ruth. O interessante é que a história de Ruth se desenrola no período dos Juízes. Então toda a narrativa da história de Ruth vai acontecer justamente no período dos Juízes. Então há uma grande discussão teológica onde se desenvolve, se é na época de Sansão ou de Gideão, mas a grande maioria entra em concordância que foi no contexto de Gideão que a narrativa de Ruth se desenvolve. Então é uma crise, um momento de crise moral, de confusão. Naquela época não havia reis em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Esse é o contexto, né? Vamos lá, o autor do livro de Ruth. A autoria do livro é desconhecida, devido à genealogia no capítulo 4, que vai até Davi, que vai até Davi, né? Mas não até Salomão. Então alguns têm sugerido que este livro tenha sido escrito depois de Davi ser ungido rei, mas antes dele subir ao trono, quando Samuel ainda era vivo. Sendo assim, a tradição judaica posterior atribui a Samuel a autoria desse livro. Então alguns vão atribuir a Samuel por conta disso. Fala de Davi, mas na genealogia, né? Mas não vai falar de Salomão. Tema central do livro de Ruth é a providência divina, né? Apresenta o socorro divino, mesmo em meio às perdas e o caos. Onde essa família de Belém de Judá está passando por uma grande crise, mas vai apresentar a providência divina. Propósito do livro de Ruth: a soberania de Deus é presente em todo o livro. Se de um lado Deus e os seus profundos desígnios permite que os justos sofram para trazer bem ao seu favor, por outro lado deixa evidente a recompensa daqueles que, em frente às adversidades da vida, permanecem fiel a ele. Diante da tragédia ocorrida, né, nessa família, na família de Elimeleque, Deus recompensou amplamente a piedade de Noemi e a lealdade de Ruth. Então, nós temos a esfera de ação. Os episódios relatados no livro de Ruth se passam no período dos Juízes. Segundo Meyer Firma, o livro abrange um período de 10 anos, provavelmente durante a época de Gideão. Foi aquilo que eu falei com os irmãos. Durante a época de Gideão é que se desenrola toda a narrativa do livro de Ruth. Pessoas-chave do livro: Ruth, Boaz e Noemi, né? São as pessoas-chave do livro. O conteúdo, vamos lá para o conteúdo. O livro de Ruth é uma obra-prima literária. A ação gira em torno de 3 personagens principais: Ruth, Noemi e Boaz. Noemi e sua família, eles são forçados a deixar o lar em Belém de Judá por causa de uma grande fome, né? A gente coloca a expressão assim, forçados, mas eu quero pensar com você em algumas lições práticas. E, na verdade, eles tinham uma opção. Em meio à crise, eles poderiam ou enfrentá-la ou fugir. Mas eles tomam a decisão de deixar Belém de Judá. Durante a sua estadia em Moabe, o marido e os filhos de Noemi faleceram, deixando-a sozinha com as suas noras.
Uma delas, Ruth, voltou para Belém com Noemi, e a outra, Orfa, né, ela volta para sua terra lá, para a casa dos seus pais. Então a Ruth, ela resolve voltar com Noemi a fim de começarem uma nova vida. Mas a menos que alguém intervisse para ajudar as duas pobres viúvas, né, na classe bem desfavorecida da época, elas só tinham diante de si uma vida de miséria e solidão. É nesse contexto que Deus intervém, né, e vai ajudar e vai mudar toda a trajetória de Ruth e de Noemi de maneira que elas nunca imaginariam. Então é um relato muito lindo, muito gostoso de se ler. É um livro pequeno, meu conselho é que você leia, né, se debruce sobre este livro e leia porque é muito rico. Nós temos todo o esboço do livro, né, vai passar essa questão, toda a trajetória da família, uma família hebraica que vai viver em Moabe, uma mulher humilde no campo da colheita, Ruth vai colher espigas, né? Aí você tem o matrimônio dela no esboço, vai falar do matrimônio de Noemi, Noemi orienta e Ruth vai se casar com Boaz, e aí ele é o parente remidor. Então, o esboço do livro ele tem 4 partes, né? Família, uma hebraica que sai, vai para Moabe, uma mulher no campo, né, colhendo no campo, que é a Ruth, o matrimônio e o remidor, que Boaz é o parente próximo. Aí nós temos considerações finais sobre o livro, olha que interessante. O livro de Ruth é, antes de mais nada, sobre Deus e a maneira como que ele lida com a vida do seu povo. Ó. A soberania de Deus é trabalhada ao longo do livro, mediante a fidelidade dos personagens principais, Noemi, Ruth e Boaz. Levando em consideração o período que eles viveram, como registrado no começo do livro, nos dias em que julgavam os juízes, uma época em que cada um fazia o que lhe era correto aos próprios olhos, pelo menos 3 pessoas se destacam em fazer o que era correto aos olhos de Deus. Há uma preocupação de Ruth e de Noemi, né, depois de todas as perdas, fazer o que é correto aos olhos de Deus. Por fim, o livro de Ruth mostra os benefícios da aliança, né? Eu tenho falado nesse módulo sempre dos benefícios da aliança, de obedecer a Deus. E aí você tem o benefício da aliança, que ele não tem limites nacionais, nem raciais ou de gênero. Ruth é constantemente chamada de moabita, mas a sua origem étnica, né, étnica e nacional, elas não são esquecidas no livro, mas você vê o poder da graça de Deus, que ela é inserida, né, ela é alcançada, e ela é beneficiada, ela é inserida na genealogia do Messias, né? Então é muito rico quando você olha lá para o livro de Ruth, capítulo 4, verso 17 a 22, você vai ver que de uma maneira muito especial e sobrenatural, a graça de Deus alcança a Moabita, mostrando, né, que Deus não faz essa acepção de pessoas para o resgate, para a salvação, e insere a Moabita na genealogia do Messias. Então está lá em Ruth 4, capítulo 4, verso 17 ao 22. Vamos lá, algumas lições práticas no livro de Ruth. Eu quero pensar com você sobre 3 pontos fundamentais no livro de Ruth. Anota isso aí, não está aí no seu módulo, mas anota. Então, você tem espaço aí para anotar, anota. Vamos lá. 3 pontos fundamentais no livro de Ruth. Primeiro ponto que eu quero pensar com você. Quando falta liderança espiritual, o povo se desespera. Ou seja, os dias dos juízes foi um tempo de instabilidade política, opressão econômica, corrupção moral e apostasia religiosa. Tudo isso por quê? Porque faltava liderança. Então, se faltar liderança espiritual, o povo se desespera. Cada um fazia o que queria e as consequências disso são desastrosas. Mas olha que interessante, vamos olhar aqui para a família de Elimeleque, onde se desenvolve ali a narrativa do livro de Ruth. Pode até faltar liderança espiritual na nação, mas dentro da nossa casa não pode faltar. Nós não podemos perder a direção. Por quê? Porque se faltar liderança dentro do nosso lar, a coisa complica. Porque aonde Elimeleque estava? Belém de Judá. Belém de Judá, casa do pão, casa de louvor, casa que alimenta, casa do pão, né? Casa que alimenta, algumas variantes. Terra da promessa. A 8 quilômetros de Jerusalém, Belém de Judá. A terra da aliança. A terra que Deus deu.
Mas na hora da crise, na hora da fome, faltou liderança espiritual para Elimeleque. Ou seja, Elimeleque, ele olha para as terras de Moabe e deseja ir para lá, deixando a terra da promessa. Ou seja, ele se deixou levar pelo ambiente vivencial. A mensagem de Deus para você é: não importa o que esteja acontecendo, você precisa ter uma postura espiritual como líder espiritual dentro da tua casa, como líder espiritual dentro da tua família. Vamos lá. O segundo ponto que eu quero pensar com você é que quando a crise chegar, fugir nem sempre é a melhor escolha. A crise chegou, havia fome sobre a terra, mas eles estão na terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Quando você olha para o livro de Juízes, você que assistiu a aula do livro de Juízes, você vai perceber que o livro de Juízes é marcado por instabilidade espiritual. Ora o povo está temendo a Deus, mas ora o povo se desvia e faz aliança com os povos da terra. E aí eles passam a ser subjugados, escravizados. E aí o que acontece? A consequência disso era a opressão, a fome. Se é no período dos juízes, por que eles não têm alimento? Porque os povos da terra vinham e saqueavam tudo, se é no contexto de Gideão, lembra da narrativa de Gideão? Então, diante da crise, você tem algumas opções que eu quero pensar com você, né? Porque quando a crise chegar, o segundo ponto aí, fugir nem sempre é a melhor escolha. Então, diante da crise, você pode, primeiro, suportá-las. E quando eu falo de suportar, eu falo de uma adaptação, de se adaptar e viver conformado com aquilo. O ser humano, ele tem essa habilidade de adaptar-se ao momento vivente, ao tempo em que ele está vivendo. Então, se observa comigo, você há de concordar que aquilo que talvez no começo era uma grande dor, você vai se acostumando com aquilo e nem dói, mas nem dói tanto assim como doía no começo. Porque o ser humano, ele tem essa adaptação, ele vai se acostumando a esse ambiente. E isso é um pouco delicado, por quê? Porque diante de alguns fatores de crise, meu irmão, você pode suportá-lo e ir vivendo, né? Ó céus, ó vida, ó azar, ó tristeza. Ou você pode fugir deles. E aí é o nosso segundo ponto, que fugir nem sempre é a melhor opção. Por quê? Porque senão você vai ser um eterno fugitivo. Ou a letra C, né? O ponto C aqui que eu quero pensar com você, você pode usá-lo ao seu favor. Há dois vocábulos que definem a palavra crise, né? Na língua chinesa, que um é caos, catástrofe, crise, né? Vem a ideia de caos, e a outra de oportunidade. Por quê? Porque em meio à crise, ou você foge, ou vai vivendo no desgosto, se acostumando com aquilo, ou então você usa isso ao seu favor. Ou seja, nós precisamos aprender a enxergar a oportunidade no meio do caos. Ou seja, você precisa crescer em meio ao vento contrário. Você precisa se posicionar e se desenvolver e crescer em meio ao vento contrário. E isso Elimeleque não fez, ele preferiu fugir e foi para a terra de Moabe. Terceiro ponto fundamental do livro de Ruth. Quando faltar pão na casa do pão, a solução não é abandonar a casa do pão, mas buscar aquele que tem pão com fartura. Olha que interessante isso. Então, quando faltar pão na casa do pão, a solução não é abandonar, mas sim buscar o dono, aquele que tem pão com fartura para dar. A terra foi Deus quem deu. Então Elimeleque se desespera. Olha que interessante. Elimeleque, ele fugiu para salvar a sua vida, mas na fuga encontrou a morte. Ou seja, foi lá em Moabe que ele acabou morrendo. Ele não foi para Moabe para se salvar. Moabe tornou-se o lugar da sua sepultura. Cuidado, irmão, porque na hora do medo, nós tomamos decisões precipitadas e isso não é legal, é muito perigoso. Elimeleque, em vez de se concentrar nos pontos espirituais, necessidades espirituais, ele se concentra nas necessidades físicas, porque a terra era uma promessa de Deus. Deus colocou eles naquela terra, mas a fome falou mais alto. Todas as vezes, irmãos, que a nossa carne fala mais alto, que nós nos concentramos mais nas nossas necessidades físicas, isso vai ser perigoso, porque pode nos levar a tomarmos decisões precipitadas. Ele decide buscar refúgio em Moabe, terra das opressões. Elimeleque procurou segurança dos seus filhos em Moabe, e Moabe tornou-se também a cova dos seus filhos.
ele tenta fugir para lá, talvez para dar uma estabilidade a mais para sua família, para dar uma estabilidade a mais para sua parentela, mas infelizmente ele acabou morrendo e seus filhos também morreram lá. Irmão, não existe estabilidade nenhuma longe de Deus. Sair da terra da promessa para buscar estabilidade é abrir mão de valores inegociáveis. Talvez você está ouvindo essa aula e está dizendo, mas Ruth foi alcançada lá. É a graça. A graça não se mede. Mas Elimeleque, ao fazer uma análise desse texto, ao meu ver, você tem toda a liberdade de discordar de mim, mas eu estou aqui trazendo algumas lições práticas, como nós fazemos. Elimeleque se precipitou, porque se você continuar na narrativa bíblica do livro de Ruth, você vai ver que Noemi ouviu falar que Deus visitara o seu povo. Sabe por que Noemi ouviu falar? Porque ela não estava na terra da promessa. Se ela estivesse na terra da promessa, ela não teria ouvido falar. Ela teria provado e participado de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dela e para a vida dos seus. Então, essas são algumas lições do livro de Ruth. Leia, porque depois Ruth vai pegar espigas e não por coincidência, mas por cristocidência, ela vai parar justamente no campo de Boaz e vai colher, e Deus abençoa. Ela casa com Boaz por orientação de Noemi, e ali o Senhor honra as duas, restitui, ele é o remidor dela, e é um livro muito lindo, tá bom? Vamos seguindo aqui na nossa aula. Vamos então agora para o livro de 1 Samuel. Então, no nosso estudo panorama do Antigo Testamento, nós já falamos então lá de Josué, já falamos de Juízes, já falamos de Ruth, agora nós vamos 1 e 2 Samuel, tá bom? Vamos lá. E depois, na próxima aula, nós vamos falar lá de 1 e 2 Reis. Israel havia sido governada por juízes que Deus levantou em momentos cruciais da história da nação. No entanto, a nação havia se degenerado moralmente e politicamente. Israel havia estado sob investidas violentas dos filisteus, o tabernáculo havia se estabelecido em Siló, mas infelizmente o sacerdócio se mostrava corrompido e imoral. O lugar da habitação de Deus havia sido profanado. Lembra? Dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Em meio a tanta confusão política e religiosa, surge no cenário de Israel Samuel. Olha que coisa linda. O milagroso filho de Ana. O nascimento de Samuel representou um momento de grande gozo e renovação, não só a sua mãe, mas também a toda a nação de Israel. Por quê? Porque enquanto Ana precisava de um filho, Deus precisava de um sacerdote, de um profeta, alguém que fosse íntegro, alguém que fosse fiel a ele. Então Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ele era um homem de profunda piedade e discernimento espiritual, inteiramente dedicado ao Senhor, né, e à realização dos propósitos de Deus referente à nação de Israel. Infelizmente, os filhos de Samuel não refletiam o caráter piedoso do seu pai, ou seja, eles não tiveram a mesma conduta. Se você pode olhar isso em 1 Samuel capítulo 8, tá? Anota isso aí para você estudar em casa, lição de casa, vai dar uma olhada lá, 1 Samuel capítulo 8. Você vai ver que os filhos de Samuel aceitavam subornos, não tinham integridade igual a do pai. Diante disso, a nação então começa a querer ser igual aos outros povos. E aí você vai ter, nesse contexto de 1 Samuel, vai surgir a monarquia em Israel, né? Mas vamos lá, continuando aqui o autor, ó. Os livros de 1 e 2 Samuel, a princípio, formavam uma obra unificada na Bíblia hebraica. O nome de Samuel aparece no título, mas o livro não revela o nome do seu autor. Talvez as tradições antigas sobre grande influência durante esse período da história, vão atribuir a Samuel a obra dele. Mas segundo a tradição rabínica, ambos os livros saíram das mãos de Samuel, sendo completados posteriormente pelos profetas Natã e Gade, por serem mencionados juntamente com Samuel em 1 Crônicas 21:9. Verdade é que a obra possivelmente foi de Samuel, mas narra, né, a morte de Samuel, então subentende-se que esse livro ele vai ser completado talvez pelo profeta Natã e Gade. A data do livro. Também não sabemos exatamente a data em que 1 Samuel adquiriu seu presente formato, né? Mas em 1 Samuel 27, verso 6,
ao referir-se à cidade de Siclag, diz que Siclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Então essa afirmação sugere que algum tempo havia se passado desde a divisão do reino, em 930 a.C. Podemos então supor que o autor inspirado de 1 Samuel tem acesso às informações detalhadas em relação ao período coberto por 1 Samuel. Então muitas histórias parecem ter sido escritas por testemunhas oculares. Então você tem mais ou menos essa ideia aí, por causa dessa informação. O tema do livro, olha que interessante. O tema de 1 Samuel é a monarquia em Israel. Os acontecimentos descritos nos dois livros cobrem o período do nascimento de Samuel até o fim do reinado de Davi. Então você tem essa transição do governo teocrático para o governo monárquico. Então, Theos, Deus, né? O governo de Deus, e monarquia, o governo de um homem, de um líder, né? O propósito do livro. O livro focaliza no estabelecimento da monarquia em Israel. A nação faz um pedido, né? E Deus resolve atender. Que pedido é esse? Pedido que eles queriam um rei. Eles, infelizmente, abandonaram o governo de Deus e queriam agora ser iguais às outras nações. Então, o livro vai apresentar esse propósito. A conclusão é que Israel tinha o maior rei, o rei do universo, mas eles não quiseram. Se eles tivessem obedecido e adorado e servido em santidade, então eles seriam plenos e não precisariam querer ser iguais às outras nações. O perigo de nós cristãos, muitas das vezes, é deixarmos a dependência de Deus de lado e procurarmos ser igual aos outros, ser igual às outras pessoas, ser igual aos outros povos, às outras nações. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos, porque na verdade Deus ele tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para a nossa vida, mas às vezes nós queremos imitar os outros povos, ser semelhante aos outros povos, e isso é muito perigoso, pode ser ruína, como foi ruína para o povo de Israel, tá? Vamos lá, continuando aqui a nossa leitura, aí nós temos a esfera de ação. Inicia com o nascimento de Samuel, terminando com a morte de Saul, perfazendo aí mais ou menos 115 anos, tá bom? Pessoas-chave: Ana, Samuel, Saul, Jonatas e Davi. O conteúdo do livro, né? O autor trata da mudança do sistema de governo, como eu já falei, toda essa mudança, e aí ele vai falar dos grandes eventos que constituem esse cenário histórico e teológico. Você vai ter essa monarquia que vai ser estabelecida. Então, o conteúdo ele vai desde o nascimento e a infância, o chamado de Samuel, o contexto das narrativas da arca, lembra? A arca é tomada, vai lá para a terra dos filisteus, Deus fere os filisteus com tumores, está lá do capítulo 4 ao capítulo 6, e aí no restante você vai ter todo o fundamento para esse novo sistema de governo. A monarquia vai ser estabelecida e você tem aí o primeiro governo, né, o primeiro monarca de Israel, que é Saul. Saul vai se tornar rei, mas aí o governo de Saul torna-se cada vez mais antiteocrático, ou seja, em vez de Saul se aproximar de Deus, ele se afasta. Em vez de Saul estar mais junto de Deus, ele se distancia de Deus. E aí não vai muito longe. Um governo, uma liderança que não busca Deus, não vai longe, né? Saul, ao invés de trazer a presença para junto de si, ele despreza. Em contrapartida, você tem aí o cenário Davi aparecendo, se preparando para assumir a função. Deus vai ungí-lo, né? No 1 Samuel lá você vai ver que Davi é ungido e ele tem ali 15, 16 anos, mas só depois que ele vai aos 30 anos, que vai assumir o trono mesmo, nesse tempo, Deus vai preparando Davi, vai trabalhando sobre a vida de Davi. O livro ele vai registrar a morte de Saul e dos seus 3 filhos, incluindo Jonatas, né, um amigo leal de Davi, onde você tem toda esse desenvolver da história. Considerações finais sobre o livro de 1 Samuel. A principal lição deste livro tem a ver com os efeitos do pecado e da santidade em relação ao povo e seus líderes. Histórias bem conhecidas no livro incluem a Davi, Golias, Davi e Jonatas, Saul e a feiticeira de Endor, tá bom? São temas que nós vamos abordar nesse caso de Saul e a feiticeira de Endor,
um outro módulo, não é o nosso histórico agora. Um outro módulo nós vamos tratar desse assunto. As lutas de Israel entre a teocracia e a monarquia também levantam uma outra questão para nós. Cada um de nós deve escolher submeter-se às maiores autoridades, ou seja, quem é o rei e senhor da tua vida? Você está olhando para os outros povos, pensando que quer ser igual às outras pessoas? Quem é a maior autoridade da sua vida? A quem você serve de fato? A quem você segue de fato? Então é um detalhe interessante, importante de se pensar. Então o livro de 1 Samuel vai nos trazer essa lição poderosa, né? Detalhe interessante, vamos aqui para 2 Samuel, que quando nós olhamos também para 2 Samuel, e a ideia praticamente é a mesma, né? Quando você olha para 2 Samuel, você vai ver que é uma continuação, e agora a ênfase em 2 Samuel vai ser totalmente sobre o reinado de Davi. Então você tem todo o contexto ali de Davi, o seu reino, as conquistas de Davi, a ênfase está no livro de Davi. 2 Samuel, ó. Você já imaginou como seria liderar um país? Você teria uma agenda lotada todos os dias, muitas responsabilidades importantes estariam sobre os seus ombros. E algumas vezes você teria que tomar decisões que não seriam bem aceitas por todos. Essas decisões seriam questionadas por todos. Então o texto ele vai falar sobre todo esse empenho de Davi como rei. Então o livro de 2 Samuel vai narrar que Davi ele torna-se rei de Israel aos 30 anos de idade. Então você tem lá, ele foi ungido lá, 15, 16 anos, no máximo 17. Mas ele vai assumir o trono aos 30 anos. Olha o tempo que ele espera. Mas nesse tempo Deus está tratando dele, Deus está cuidando dele, lhe ensinando. Quero dizer para você que Deus tem um tempo determinado para cada coisa. Deus tem um tempo para a tua vida. E nesse tempo Ele está te preparando. Nesse tempo Ele está te ensinando para que você possa, lá na frente, assentar-se à cadeira que Ele tem preparado para você. Então 1 Samuel termina com a morte de Saul, rei de Israel. Mas o segundo vai registrar a ascensão de Davi ao trono. Toda a história do seu reinado, incluindo o estabelecimento nos centros políticos. Ele vai, a capital, Jerusalém, o centro da adoração, a cidade de Davi. O livro apresenta o início da dinastia davídica, as grandes vitórias militares, também não esconde os seus vergonhosos pecados. Legal, irmão, que a Bíblia não esconde o pecado de ninguém. O de Davi não esconde o pecado de ninguém. Mostra, sim, um Deus misericordioso e mostra aquele que se arrependeu e aquele que, infelizmente, não se arrependeu. Então, o segundo livro ele vai registrar importantes feitos. Você tem a aliança de Deus feita com Davi, os seus descendentes. E aí, a maneira que Deus usou Davi para abençoar Israel. Então, só que o livro também vai trazer as tragédias que vieram sobre Davi, as consequências das suas escolhas erradas. Então o livro ele não esconde os bastidores da vida do grande rei Davi. O autor, sua autoria ela é desconhecida, como 1 Samuel, alguns atribuem a Samuel e posteriormente concluída por Natã e Gade. É o mesmo contexto, até porque na tradição rabínica se fala de um mesmo livro, não apenas de duas obras. O tema de 2 Samuel, um ungido de Deus. Então o tema de 2 Samuel, um ungido de Deus. O autor deixa evidente o estabelecimento da aliança davídica por Deus. Davi, ao ser coroado como rei, não usurpou o trono, antes preferiu sofrer ao ser considerado um usurpador. Aí nós temos o propósito. Qual que é o propósito de 1 Samuel? Então vamos lá, o propósito. Então o narrador tem a preocupação de demonstrar que desde a unção em 1 Samuel 16 até a entronização em 2 Samuel 5, Davi, mesmo destinado pelo Senhor para governar Israel, soube esperar com paciência o momento de Deus, uma vez que a unção já estivesse sobre a sua vida. O poeta, músico, guerreiro, valente, o estadista nacional, Davi se destacou como um dos maiores reis que a nação teve, um grande homem de Deus. Nas suas decisões julgou com sabedoria e equidade,
Na solidão escreveu com transparência, vulnerabilidade, confiança. Dos maiores salmistas, né? Você vê a sinceridade de Davi ao escrever os salmos. Nós vamos estudar isso nos poéticos, mas se tem uma coisa que você enxerga nos salmos e que é muito lindo, é a sinceridade, né? E você enxerga isso Davi. Davi era um homem muito sincero. Aí você tem a amizade de Davi com Jonatas, que ele foi fiel, um pastor humilde, com um grande rei fiel e digno de confiança. Então, através do reinado de Davi, Deus consolidou o reino de Israel, unificando tanto a vida religiosa quanto a vida política da nação. Então, ele vai unificar tudo isso. Infelizmente, não vai durar muito. Você vai aprender isso aí lá nos livros de Reis, mas ele faz a sua parte. Quando o seu filho assume, né? Salomão assume e já pega um reino próspero, um reino de paz, porque Davi havia conquistado todas as nações à sua volta, um grande guerreiro. Esfera de ação vai desde a morte de Saul até a compra do local do templo, a Era de Araúna, abrangendo um período de 37 anos. Pessoas chaves nós temos Davi, Joabe, Betseba, Natã, Absalão, né? O conteúdo desse livro, como nós já temos falado, ele vai enfocar essa ascendência de Davi ao trono e os 40 anos de seu reinado, né? Inicia-se com a morte de Saul e Jonatas na batalha no campo de Giboa, lá no monte de Giboa, e Davi então é ungido rei sobre sua própria tribo. Aí depois ele vai ter uma disputa ali, né, com um dos filhos de Saul, representado por Esbozete, né? E tem também, Esbozete tem uma ajuda de Abner, comandante-chefe do exército de Saul. Embora essa rebelião vai ser sufocada depois, e depois de grande guerra, Davi vai reinar sobre todo Israel. Ele se fortalece e a descendência de Saul enfraquece, Esbozete, enfim, morre e Davi vai reinar, tudo unificando vida religiosa, política de toda a nação. Ele se preocupa em trazer a arca do testemunho da casa de Aminadab. A diferença de Davi e Saul é que Saul não se preocupa em trazer a arca da aliança para junto de si. Todavia, Davi não. Davi tem uma grande preocupação de trazer para junto de si a arca da aliança, né? Onde ele traz a arca de volta, tem aquele episódio que ele vai trazer e a arca manda fazer um carroção de bois novo, e a arca passa numa eira, né, pende, e Uzá vai e toca na arca, e o Senhor acha ruptura em Uzá. Mas um detalhe interessante, Davi quis imitar os filisteus. Ele sabia que a arca deveria ser levada pelo sacerdote nos ombros. Ele quis, a intenção é boa, mas o propósito foi errado. Então, a intenção pode ser boa, mas se não é do jeito de Deus, pode ser perigoso. Então, isso serve de lição para nós. A arca vai parar na casa de Obed-Edom, e Deus abençoa tudo que Obed-Edom tem. A gente fala tanto disso, né? É tão pregado por muitos. E aí você tem depois Davi trazendo a arca de volta do jeito de Deus, levitas, sacerdotes, e ele é próspero na sua investida. Depois ele tem um tempo de estabilidade e prosperidade. E aí há quem diga, grandes eruditos e pensadores, que o maior campo de tentação não é a luta, a prova, mas o maior campo de tentação é quando há uma estabilidade e uma aparente calmaria. Por quê? Porque nesse tempo de estabilidade e prosperidade, a época em que os reis saem à guerra, tá? É o texto base lá de 2 Samuel, né? Davi não foi à guerra, e isso é muito perigoso. Por quê? Porque em 2 Samuel 11, né? Era para ele sair à guerra e ele não foi. Época que os reis saem à guerra, ele não foi. E ele está no palácio tranquilo, e aí ele contempla Betseba tomando banho. Ali ele deseja, cobiça, manda trazer ela até ele, deita-se com ela. Betseba vai gerar, vai engravidar, e aí começa. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Já começa toda a confusão. Que confusão? Que na verdade Davi agora manda vir Urias, e Urias não vai se deitar com a sua esposa, porque a ideia de Davi era que ele se deitasse com ela, e aí, por via das dúvidas, o filho era dele, né? Mas Urias não vai, fica à porta do palácio. Então Davi arquiteta um plano de colocar ele à frente da batalha, e para que ele acabasse assassinado. Então
toda essa história. Aí surge o profeta Natã, Davi é confrontado e se arrepende, mas mesmo assim vem uma consequência. Capítulo 12, verso 10, Deus usa a boca do profeta Natã e diz para ele assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Então ele vai colher isso. Aí você tem nesse contexto do livro a revolta de Absalão, né? Absalão vai surgir querendo tomar o reino de seu pai. Verdade é, irmão, que Deus o perdoou, mas as consequências vieram. E se serve de lição para nós nessa aula, Deus nos perdoa, e isso a graça de Deus é algo inexplicável. Mas o que todos nós precisamos tomar cuidado é que existem consequências, e essas consequências podem ser danosas e perigosas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A rebelião de Absalão vai terminar com ele pendurado numa árvore pelos cabelos e é morto por Joabe. Está lá em 2 Samuel 18, verso 9 ao 14. E aí, 2 Samuel termina com os 2 belos poemas, né? Uma lista dos valentes de Davi e com o pecado de Davi em fazer o censo dos homens de guerra. Davi se arrepende, compra a eira de Araúna e apresenta ofertas ao Senhor no altar que constrói. Também uma lição muito rica em 2 Samuel. Por quê? Porque Davi ele vai comprar a eira e Araúna diz para ele assim: você é rei, tudo aqui é seu, eu vou vender alguma coisa para o senhor? Não, de modo algum, o senhor é rei, pega o que o senhor quiser, o que o senhor precisar. Davi então diz assim: de modo algum, não darei ao Senhor algo que não me custe. Davi sabia que ele teria que dar algo a Deus de valor. Infelizmente, irmão, a gente só quer dar para Deus o resto. A gente só quer fazer para Deus quando não tem esforço nenhum. A gente só quer fazer para Deus quando não nos custe. Aprenda com Davi, com todos os seus erros, com todo o seu pecado. Seu coração era verdadeiro para com Deus. O seu desejo era sempre dar algo a Deus, algo bom. Davi foi um grande líder, irmãos. Davi, quando você olha ele na caverna de Adulão, ele pega aqueles homens que, os descontentes, o texto diz os descontentes, os endividados, né, os desgostosos, a escória da sociedade da época, aqueles que viviam escondidos nas cavernas. Davi transforma esses homens em valentes, em guerreiros, em homens de caráter, homens de confiança, homens dispostos até dar sua vida pelo próprio rei. Então, Davi é um grande líder. Então, nesse contexto, nós temos aí no esboço de 2 Samuel os triunfos de Davi, né? Reino em Hebrom, reino em Jerusalém, triunfos espirituais, triunfos militares. As transgressões de Davi, como nós já falamos, problemas que Davi enfrentou, Natã, na sua casa Absalão, Amon, que toma sua irmã, e Absalão vai e mata o irmão. Enfim, mas você tem a restauração de Davi, né? Considerações finais sobre 2 Samuel. O livro registra como Deus colocou Davi no trono de Israel. O coração de Davi era reto diante de Deus, e o Senhor fez uma aliança especial com ele. Davi pecou grandemente, mas confessou seus pecados. Quando os viu, quis acertar sua vida perante Deus. No mais profundo do seu ser, Davi sempre queria fazer o que era reto. Davi recebeu o perdão de Deus, mas o seu pecado teve consequências terríveis. Ele viu arruinado a vida de 3 de seus filhos, e mais tarde, quando estava à beira da morte, né, em 1 Reis, mais 2 filhos brigaram pelo trono, que é Adonias e Salomão. Nós vamos falar isso lá na aula de 1 Reis e 2 Reis. A história de Davi nos adverte para que nós resistamos ao pecado, né, e vivamos uma vida em arrependimento. O poder de Deus pode nos dar vitória contra a tentação e nos ajudar a viver no querer de Deus. A história de Davi é muito linda. Davi é um grande guerreiro, teve os seus erros, teve os seus fracassos, e 2 Samuel não esconde nada disso. Mas algo interessante, Davi, o coração de Davi. Não é à toa que a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Nós temos Saul. A diferença de Saul e Davi é que Saul pecou, mas Saul estava mais preocupado em receber honra diante dos homens. Quando Samuel vai até ele e diz: por que você não me esperou para oferecer o sacrifício? Ou por que você não eliminou todos os amalequitas? Por que você não acabou com todos? O teu reino está sendo tirado de ti, está sendo dado a outro. Ele segura Samuel pela capa, a capa se rasga.
Samuel diz para ele assim: assim como você rasgou minha capa, o teu reino está sendo tirado de ti e rasgado. Em vez de Saul se humilhar, sabe o que o Saul diz? Então volta comigo e me honra diante dos anciões de Israel. Saul estava mais preocupado em receber honra diante dos homens. Mas Davi, mesmo com todos os seus pecados, ele se humilhou, se lançou aos pés do Senhor e alcançou a misericórdia. Davi foi um grande rei, teve os seus erros, os seus fracassos, mas Deus o prosperou, Deus o abençoou. A consequência veio porque, infelizmente, irmãos, nós somos perdoados, mas é um princípio. Aquilo que nós plantamos, de certa forma, nós colhemos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua casa, para a tua família. Mas cuidado, tenha um coração sincero para com Deus. Eu queria encerrar esse comentário de 1º e 2º Samuel do livro de Ruth, lendo 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, ó: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que possam suportar. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua casa. Davi cometeu alguns erros, porque é a época que os reis estavam à guerra. Davi não foi. Se o teu ofício é estar na guerra, é estar envolvido na obra, esteja envolvido, cuidado. Há um ditado popular no mundão aí que diz que mente vazia é a oficina do inimigo. Então, encha a tua mente, o teu coração, se envolva. Cuidado, não fique viajando, né? Andando pelas varandas da vida, aí como Davi fez. Hoje nós temos varandas, janelas são abertas para nós. A janela do nosso celular, a janela do nosso computador, as janelas da internet, que abre portas para o mundo. Cuidado. Davi foi um grande rei, mas infelizmente colheu consequências das suas escolhas, dos seus fracassos. Mas foi sincero para com Deus, e Deus o perdoou. Deus pode te perdoar, Deus pode perdoar a tua casa, perdoar a tua família, perdoar os seus. Lembrando sempre, meu irmão, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, espero que você tenha se alimentado por meio desta aula, tenha crescido na graça e no conhecimento de Deus, porque Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua família e Deus tem o melhor para a tua casa. Fica na paz do Senhor, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando sempre, módulo na mão, tá aqui, eu estou aqui com o módulo na mão, tá bom? Nós estamos estudando históricos e poéticos, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você não é o nosso aluno ainda, está assistindo esse vídeo, entre em contato conosco, manda uma mensagem, tá bom? Fala conosco, você pode assistir as nossas aulas, ter o nosso material, a gente manda o material para você, no final do curso você vai ter a conclusão aí, o teu certificado, e vai ser bênção para a tua vida. Meu irmão, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe, tá? Uma semana de bênção, uma semana de vitória. Lembrando sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até uma próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus, tchau, tchau.